Leitura, caderno informativo do STJ de Direito Constitucional de 2021, 2020 e 2019. Tribunal de Contas. Procuradores de contas podem requerer informações e documentos diretamente aos órgãos, entidades e agentes submetidos ao controle externo. É assegurado ao membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas a prerrogativa de requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo tribunal, sem subordinação do presidente da corte. Sigilo profissional. Em processo de execução, o juiz não pode determinar o advogado do executado junte aos autos contrato de prestação de serviço advocatício para que se verifique o real endereço do devedor. Portanto, decisão judicial que determina a apresentação do contrato de serviços advocatícios com a finalidade de verificação de endereço cliente executado fere o direito de inviolabilidade e sigilo profissional da advocacia. Caso concreto, em um processo de execução, cumprimento de sentença, o juiz determinou que o advogado do devedor juntasse aos autos do contrato de serviço advocatício para verificar o real endereço do executado, a fim de que pudesse ser expedito mandado de penhora contra o devedor. O STJ cassou a decisão, afirmando que ela fere o direito de inviolabilidade e sigilo da advocacia. Tribunal de Contas. Cabe a ação civil pública para questionar nomeação para o Tribunal de Contas sob o argumento de que o nomeado não preenchia os requisitos da idoneidade moral e reputação ilibada. É juridicamente possível o pedido de anulação da nomeação e posse de conselheiros do Tribunal de Contas de Municípios vinculado em ação civil pública, com fundamento na constatação de que não preenche os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada. Judiciário, estrutura, composição e órgãos. Se, após elaborar lista sextupla para o quinto constitucional, a OAB perceber que um dos indicados não preencheu os requisitos, ela poderá pedir a desconsideração da lista, ainda que tenha havido a nomeação do indicado. A Ordem dos Advogados do Brasil possui autonomia para elaborar e revisar lista sextupla para indicação de advogados para concorrer à vaga do quinto constitucional. Direitos e garantias fundamentais. É possível obrigar o Estado a fornecer medicamento off-label? É possível obrigar o Estado a fornecer os medicamentos off? Em regra, não é possível que o paciente exija do poder público o fornecimento de medicamentos para o uso off-label, não sei como pronuncia. Excepcionalmente, será possível que o paciente exija o medicamento caso esse determinado uso fora da bula. Em regra, não é possível que o paciente exija do poder público o fornecimento de medicamentos de uso fora da bula. Excepcionalmente, será possível que o paciente exija o medicamento caso esse determinado uso fora da bula tenha sido autorizado pela Anvisa. O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos para utilização fora da bula, salvo autorização da Anvisa. Tribunal de Contas, o conselheiro do Tribunal de Contas Estadual não está sujeito a notificação ou intimação para comparecimento com testemunha perante a Comissão Parlamentar de Investigação, podendo apenas ser convidado. Caso concreto, Câmara Municipal instaurou comissão de investigação para apuração possível quebra de decoro parlamentar envolvendo vereadores. 2 conselheiros do Tribunal de Contas Estaduais foram intimados para depor como testemunhas de defesa. O STJ não concordou com essa intimação. Os conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais são equiparados a magistrados, equiparados a desembargador do TJ. Logo, não podem ser notificados ou intimados pela comissão, podendo ser convidados a comparecer. Aplica-se aos conselheiros do Tribunal de Contas as garantias do 33, 1 e 4 da Lei Complementar 35 da LOMAN. Vamos para 2020 agora, 2021 foi isso. Direito à informação. Jornal poderá acessar dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais. Caso concreto. O jornal Folha de São Paulo
pediu para que o governo do estado fornecesse informações relacionadas à morte registradas pela polícia em boletim de ocorrência. O pedido foi negado sob o fundamento de que, apesar de terem natureza pública, esses dados deveriam ser divulgados com cautela e não seriam indispensáveis para o trabalho jornalístico. O STJ não concordou e afirmou que não cabe à administração pública ou ao Poder Judiciário discutir o uso que se pretende dar à informação da natureza pública. A informação, por ser pública, deve estar disponível ao público, independentemente de justificações ou considerações quanto aos interesses a que se destina. Não se pode vedar o exercício de um direito, acessar a informação pública, por mero receio de abuso no exercício de um outro e distinto direito, o de livre comunicar. Em súmula, veículos de imprensa jornalística possuem direito líquido e certo de obter dados públicos sobre óbitos relacionados a ocorrências policiais. Direitos e garantias fundamentais. A determinação judicial para a identificação dos usuários que operarem em determinada área geográfica, suficiente e fundamentada, não ofende a proteção à privacidade e à intimidade. A quebra do sigilo de dados armazenados não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas, até porque o objetivo principal dessa medida é justamente de proporcionar a identificação do usuário, do serviço ou terminal utilizado. Logo, a ordem judicial para a quebra de sigilo dos registros, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, não se mostra medida desproporcional, porquanto, tendo como norte a apuração de gravíssimos crimes, não impõe um risco desmedido à privacidade e à intimidade de usuários possivelmente atingidos por tal diligência. Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar e a aplicação dos recursos federais repassados ao Distrito Federal. O TCU, por força do artigo 71, tem competência para fiscalizar o uso dos recursos federais repassados aos outros entes federados, como o caso de verbas federais repassadas ao Distrito Federal. Vale ressaltar, contudo, que diante da autonomia própria dos entes federados, a fiscalização pelo TCU dos recursos federais repassados ao Distrito Federal não impede que o Tribunal de Contas do Distrito Federal também faça a fiscalização da aplicação desses mesmos recursos, até porque ele tem pleno e legítimo interesse na regular prestação do serviço de saúde no seu território. Assim, por força do artigo 71 e 75 da Constituição e da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar a aplicação de recursos federais repassados ao Distrito Federal. Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para atuar no âmbito do STJ nas condições de parte. O Ministério Público dos Estados podem atuar diretamente na condição de partes perante os tribunais superiores, em razão da não existência de vinculação ou subordinação entre o Parquet Estadual e o Ministério Público da União. Tal conclusão, entretanto, não pode ser aplicada ao Ministério Público do Trabalho, considerando que o Ministério Público do Trabalho é sim órgão vinculado ao Ministério Público da União, conforme o artigo 128 da Constituição. O Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Trabalho integra a estrutura do Ministério Público da União, atuando perante o TST, não tendo legitimidade para funcionar no âmbito do STJ, tendo em vista que essa atribuição é reservada a subprocuradores gerais da República, integrantes do quadro do Ministério Público Federal. Cara, essa aqui é boa para colocar lá. Então, o Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade para atuar no STJ na condição de parte. Direitos e garantias fundamentais. A omissão injustificada da administração em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade do preso sob sua custódia. A omissão injustificada da administração em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade de preso sob custódia. A determinação de que o Estado forneça banho quente aos presos está relacionada com a dignidade da pessoa humana.
naquilo que concerne à integridade física e mental de todos garantida. O Estado tem a obrigação inafastável e imprescritível de tratar prisioneiros como pessoas e não como os animais. O encarceramento configura pena de restrição do direito de liberdade, não salvo-conduto, para aplicação de sanções extralegais e extrajudiciais diretas ou indiretas. Em presídios e lugares similares de confinamento, ampliam-se os deveres estatais de proteção de saúde pública e no exercício de medidas de asepsia pessoal e do ambiente, em razão dos risco agravado de enfermidade, consequência da natureza fechada do estabelecimento. Propicia a disseminação patológica. Judiciário. A readmissão na carreira da magistratura não encontra amparo na lei orgânica da Magistratura Nacional, nem na Constituição Federal. Após a promulgação da Constituição de 88, o servidor exonerado não possui o direito de reingresso no cargo. Isso porque o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público, como condição para o provimento em cargo efetivo da administração pública. O STF já declarou a inconstitucionalidade de lei estadual, previa a possibilidade do magistrado exonerado reingressar nos quadros da magistratura. O CNJ também já expediu orientação normativa vinculante, afirmando que não são possíveis formas de provimento dos cargos relacionados à carreira da magistratura que não estejam explicitamente previstos na Constituição Federal nem na LOMA. Assim, o magistrado que pediu exoneração não tem direito à readmissão no cargo, mesmo que essa possibilidade esteja prevista na lei estadual. Defensoria Pública. É inviável o acolhimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública da União para assistir parte em processo que tramita no STJ, nas hipóteses em que a Defensoria Pública Estadual possui representação em Brasília ou aderiu ao portal de intimações eletrônica. Defensoria Pública. O STJ indeferiu o pedido da DPU para a substituição da Defensoria Pública de Alagoas atuar em recurso especial sob o argumento de que a Defensoria Estadual não possui representação em Brasília. Isso porque, embora a Defensoria Pública Estadual de Alagoas não possua espaço físico em Brasília, ela aderiu ao portal de intimações eletrônicas do STJ e, portanto, pode atuar normalmente no processo a partir da sua sede local. A DPU só pode atuar nos processos de Defensoria Pública Estaduais se a respectiva Defensoria Pública Estadual não tiver representação em Brasília, não tiver aderido ao portal de intimações eletrônicas do STJ. Ministério Público. A ação de improbidade administrativa proposta contra promotor de justiça, podendo resultar na perda do cargo, julgada em primeira instância. Ação civil de perda de cargo promotor não envolvendo improbidade administrativa, julgado pelo TJ. Então, improbidade contra promotor, com possibilidade de perda de cargo, julgada na primeira instância, improbidade. Ação civil pública, de perda de cargo de promotor não envolvendo improbidade, é julgada lá no TJ. Ação civil de perda de cargo de promotor de justiça cuja causa de pedir não esteja vinculada ao ilícito capitulado na 8429 deve ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Isso aqui é importante demais. Agora os informativos de 2019. Presunção de inocência. Se o indivíduo possui contra si uma condenação criminal transitada em julgado, ele não poderá ser vigilante, mesmo que tenha cumprido a pena há mais de 5 anos. Eita. Viola o princípio da inocência. Não poderá ser vigilante, mesmo que já tenha sido cumprido. Viola o princípio da presunção de inocência, o impedimento de participação, ou registro do curso de formação ou reciclagem de vigilante, por ter sido verificada a existência de inquérito ou ação penal não transitada em julgado. Assim, não havendo sentença condenatória transitada em julgado, o simples fato de existir um processo penal em andamento não pode ser considerado antecedente criminal, para fim de impedir que o vigilante se matricule em curso de reciclagem. A existência de condenação criminal transitada em julgado impede o exercício da atividade profissional de vigilante por ausência de idoneidade moral.
Então, se simplesmente existe um processo que não pode ser considerado como antecedente criminal. Mas se está transitado, aí é diferente. Defensoria. Admite a intervenção da DPU, Defensoria Pública da União, no feito como custo vulneráveis, na hipótese em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. Custos vulneráveis, significa guardião dos vulneráveis, fiscal dos vulneráveis. Enquanto MP atua como custos legis, fiscal ou guardião da ordem jurídica, a Defensoria possui uma função de custos vulneráveis. Assim, segundo a tese da instituição, em todo e qualquer processo onde se discuta o interesse dos vulneráveis, seria possível a intervenção da Defensoria Pública, independentemente de haver ou não advogado particular constituído. Quando a Defensoria Pública atua com custos vulneráveis, a sua participação processual ocorre não como representante da parte em juízo, mas sim como protetor do interesse dos necessitados em geral. O STJ afirmou que deve ser admitida a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulneráveis, na hipótese em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. Fim.